Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e neste vídeo nós vamos estudar o movimento de precessão de um giroscópio. Mas antes disso vamos olhar aqui para o nosso helicóptero. Para já vamos imaginar que as pás do helicóptero giram neste sentido, ou seja, olhando para aqui será assim, sentido anti-horário. Agora, o que é que acontece ao nosso helicóptero se eu exercer aqui uma força descendente? O que é que acontece ao nosso helicóptero se eu me pendurar ali na cauda do helicóptero? Muitos de vocês vão responder que a cauda do helicóptero vai descer, mas na prática não é isso que vai acontecer. Se eu fizer isto ao nosso helicóptero, isto terá como consequência que ele vai rodar sobre o seu lado direito. Por aqui vermelho, se eu exercer aqui uma força no sentido descendente, daí a cruz, porque está a apontar dos vossos olhos para o papel, o sentido da força, isto vai ter como consequência que esta parte do helicóptero vai descer. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer no helicóptero vai ter apenas um efeito 90 graus depois, isto no sentido de rotação das pás. Se eu quisesse subir o nariz, aquilo que eu tinha de fazer era aqui uma força com sentido ascendente, e isso teria como resultado aqui 90 graus depois o nosso nariz a levantar. Já agora, como é que um helicóptero funciona? Como é que nós conseguimos gerar mais sustentação de um lado do que do outro? Bem, acontece que o ângulo das pás do helicóptero varia ao longo de uma rotação e nós, através dos comandos, conseguimos controlar em que lado do helicóptero é que esse ângulo, chamado ângulo de ataque, vai ser maior. Graças a Deus, isto é feito de forma automática. O piloto não tem de estar a pensar ativamente que para subir o nariz do helicóptero tem de gerar mais sustentação do lado direito do que do lado esquerdo. Isto tudo para dizer o quê? Que quando temos um corpo em rotação, ao aplicarmos-lhe uma força afastada do ponto de rotação, ou seja, um torque, aquilo que vai acontecer é um movimento de precessão em que a orientação do eixo de rotação vai mudar. E muda de forma não intuitiva. Bem, mas porquê é que este tipo de movimento ocorre e porquê é que ele não é nada intuitivo? Vamos nos lembrar de uma coisa. A aplicação de uma força no centro de massa de um corpo resulta na variação do seu momento linear. Vamos por aqui o momento linear. MV. Vamos derivar dos dois lados. Em ordem ao tempo. A massa é constante. Vamos deixá-la de fora. Bem, mas derivada da velocidade em ordem ao tempo é a aceleração. E massa vezes aceleração é a nossa força resultante aplicada. Algo de muito semelhante vai acontecer com o momento angular. L, que é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Vamos fazer exatamente o que fizemos ali. Derivada da velocidade angular em ordem ao tempo é a aceleração angular. E o momento de inércia vezes a aceleração angular é o nosso torque resultante. Ou seja, a aplicação de um torque resulta numa variação de momento angular.
Agora, o facto disto ser pouco intuitivo tem a ver com isto. É que o torque é igual ao R, chama-se também braço de força, vezes F. E este vezes tem o sentido de produto externo. E a direção do torque resulta da aplicação da regra da mão direita. Daí o facto da direção, depois do movimento de pressão, ser pouco intuitiva. Temos aqui o nosso giroscópio, que é composto por duas partes, um disco que se encontra em rotação e depois aqui um eixo de rotação que se encontra apoiado ali em cima daquele suporte. Isto é o mesmo giroscópio visto de cima e, nestas condições, o nosso giroscópio vai começar a rodar ali em torno daquela base. Visto de cima, ele vai executar este movimento circular aqui à volta daquele ponto. Vamos ver então. Este é o nosso vetor R, que liga o centro de massa, neste caso do disco, ao ponto fulcral. Posso representá-lo aqui, até com mais rigor, porque está ali até ao centro de massa. Bem, que força é que está a ser aplicada? Apenas uma. É o peso do nosso disco que aponta para baixo. Agora, qual a direção do torque? É dada pela regra da mão direita. Com a vossa mão direita, vocês vão pôr o vosso dedo indicador a apontar no sentido do R, vão pôr o vosso dedo médio com o sentido, neste caso, do peso, e o vosso polegar é que vos dá a direção do torque, que aqui visto de cima aponta para lá e visto aqui na imagem de baixo, é mais fácil perceber, aponta assim. Então, e inicialmente para que lado é que o nosso momento angular aponta? Isso também é dado pela regra da mão direita. Vocês com os vossos dedos vão fazer o movimento de rotação do disco e o vosso polegar irá apontar então para a direção do momento angular. Ou seja, tem esta direção e sentido. Vamos por aqui em baixo também. E estar tudo com vetor. Olhem agora para a figura de baixo. A partir do momento em que temos o L e o torque com esta direção e sentido, então quer dizer que o L, ou seja, o nosso momento angular, este é o momento angular inicial, e passado um instante, ele vai estar aqui. Ou seja, ele vai acompanhar, de certa maneira, a direção do torque. Este vou-lhe chamar simplesmente L. E o que nós temos aqui é uma diferença infinitesimal de dele. Ou seja, é a variação do momento angular naquele instante. E a esta diferença de ângulo vamos lhe chamar dθ. Agora já sabemos porque é que ele roda naquele sentido. Isto porque o torque responsável por fazer variar o momento angular tem uma direção perpendicular à força aplicada, que neste caso é o peso. Bem,
O objetivo deste exercício era sabermos qual o período de precessão do nosso giroscópio. Para isso vamos ter que trabalhar isto aqui um pouco. E reparem, nós temos aqui um triângulo retângulo. Tangente de dθ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que neste caso é o nosso L0. Agora, como dθ é muito pequenino, acontece uma coisa. É que para um ângulo muito pequeno, a tangente desse ângulo é igual ao seno desse ângulo, que por sua vez é igual ao próprio valor do ângulo. Então, em vez de pôr ali tangente de dθ, posso pôr simplesmente dθ. A velocidade de precessão há de ser então a forma como este θ varia ao longo do tempo. É também ela uma velocidade angular. Ela aparece por vezes com esta denominação ou às vezes com um ω. Olhando para isto, há de ser dl e aqui em baixo L0 dt. Bem, mas derivada do momento angular em ordem ao tempo nós conhecemos. É o nosso torque. Vou começar agora a usar o ω. Eu já tinha dito que, neste caso, L0 é o momento de inércia vezes a velocidade angular, neste caso, do disco. Por outro lado, nós sabemos que o torque é o produto externo do R com a força. Mas em termos de intensidade deste vetor, será R vezes F vezes o seno do ângulo que eles fazem entre si, que é de 90 graus. Foi por isso que eu também pus o nosso giroscópio completamente deitado para não complicar mais as contas. Noutra altura depois poderei pô-lo aqui com um determinado ângulo. Voltando aqui. R vezes F, que no fundo é o nosso peso. É a força aplicada. Peso mg. Aqui I ômega. Sendo que o I, para o caso de um disco, é o meio de mr ao quadrado. Aqui fica tudo igual. O momento de inércia, por exemplo, de uma roda de bicicleta em que a maior parte da massa está concentrada ali no ar, então nesse caso seria se calhar mais correto mr ao quadrado. Digo roda de bicicleta porque é uma atividade que se faz muito em sala de aula. Por aqui o resultado final. Dividir por meio, a mesma coisa que multiplicar por 2. E aqui fica R ômega. Então, o que é que acontece? Quanto maior for ômega, ou seja, quanto maior for a velocidade angular, menor é o período de precessão. Uma das coisas que acontece devido a forças de fricção é que
o ômega vai baixando ao longo do tempo e aquilo que vocês veem é o giroscópio, ou seja, o movimento de precessão do giroscópio a aumentar. Outra coisa com que vocês podem jogar é com a questão do raio. Ou seja, quanto maior for o raio, menor é a velocidade de precessão. Se o raio for menor, temos um movimento de pressão mais rápido. Importante aqui a reter é esta questão aqui. Ou seja, o torque faz variar o momento angular na sua direção. Como ele aponta para ali, o movimento angular vai sofrer um desvio naquela direção. Pelo facto do torque e a força não terem os dois a mesma direção, é por isso que o movimento não é tão intuitivo. Ao longo do movimento de precessão, o torque é sempre perpendicular ao momento angular, daí que faça variar apenas a sua direção e não a sua intensidade. Este não será o único vídeo que eu vos trarei sobre este tema, mas para já ficamos por aqui. Se gostaram, podem pôr então um like neste vídeo. Aconselho também a que façam a subscrição do canal e ativem as notificações para que não percam nenhum conteúdo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.